Aleluia. Queridos, coloquem em pé comigo, abre lá no Salmo de número 124. Nós vamos ler do 1 até o 8, vamos ler ele inteiro na realidade, né? Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como o pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco através do Salmo 124, Senhor. Vem confortar o nosso coração nessa noite e vem acrescentar fé através dessa palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus. Esse salmo, querido, ele é um salmo de romagem. Ele era sempre cantado pelo povo de Israel. Davi é quem fez esse salmo inspirado pelo Senhor. E aqui ele está fazendo um resumo da história do povo de Israel. Se não fosse o Senhor, tantas coisas que tinham acontecido com aquela nação, com aquele povo. O inimigo tentou várias vezes derrotar essa nação, porque derrotando essa nação, o Messias não viria para nós. Era esse o objetivo do diabo. Mas graças a Deus ele não está acima de Deus, amém? Deus é maior do que tudo, amém, querido? E essa nação não foi destruída. E esse salmo fala de vários perigos na caminhada. Na realidade fala aqui de 3 perigos nessa caminhada, que é a história de Israel e também é a história da igreja, a nossa história. Nós passamos por esses momentos, né? E o primeiro perigo dessa caminhada que eu quero meditar com vocês está no versículo 2, onde vai falar que é o perigo de sermos engolidos vivos. Todo mundo aqui está caminhando, amém? Dia após dia nós estamos caminhando para chegar no nosso objetivo, que é estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Só que no período da nossa caminhada até chegar lá, existem tantos perigos pelo caminho. Um desses perigos é de nós sermos engolidos vivos pelo inimigo, onde está no versículo 2, onde diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Se não fosse o Senhor, querido, eu e você já teríamos sido destruídos. Mas o Senhor se levantou e o Senhor se colocou ao nosso lado. Por isso que no Salmo 91 vai falar assim: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o cobrirá. E essa sombra só pode me cobrir se eu estiver do lado do Senhor, ou se o Senhor estiver do meu lado. Porque a sombra dele me cobre e ele me guarda. Amém? Então, isso aqui faz alusão ao urso. Quando os homens se levantaram contra nós. Não sei se vocês já assistiram em alguns documentários, que um urso, quando ele fica muito bravo, ele vem atacar, o que ele faz? Ele está de 4 patas, aí ele faz o que? Ele se levanta e vem para cima. Diz aqui: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E no versículo 3 diz assim: e nos teriam engolidos vivos. O urso não come nada que já está morto. O urso gosta de matar. O urso gosta de pegar vivo.
Ele gosta de estraçalhar a sua vítima enquanto ela está viva. Já ouviu aquela frase que diz assim: ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto? Nós estamos vivos em Cristo Jesus, amém? Você está vivo? Estamos vivos em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, quem que o urso quer despedaçar? Aquele que está largado no bar? Aquele que está na prostituição? Não. O urso quer traçar aqueles que estão vivos em Cristo Jesus. Então nessa caminhada não vamos deixar de ter Ele o tempo todo querendo nos traçar vivo e acabar com a nossa vida. Então é um dos perigos da caminhada. Por isso que o Salmo 6, versículo 11, que é muito fácil a gente, se a gente cumprir isso, é claro, né? Que eu vou ler para você, de a gente escapar do inimigo que quer nos traçar vivos, é quando nós conseguimos cumprir o que está em Romanos 6,11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diz para quem está do teu lado: se considere morto para o pecado. Quando a gente considera-se morto para o pecado, fica difícil do urso querer nos engolir, porque estamos mortos para o pecado. O pecado se apresenta, o pecado quer achar uma brecha em nós, o pecado quer nos laçar, mas nós estamos para ele morto. Amém? Diz assim comigo: pecado, eu estou morto para ti. Glória a Deus, querido. Na história de Israel, eles passaram, Deus disse para que eles não entrassem em idolatria, feitiçaria daquele povo da terra onde ele colocou, né, aquela nação. E o inimigo quase destruiu Israel, porque por esse caminho entraram. Se dobraram a Baal, serviram a Moloque, serviram a tantos deuses. Mas o Senhor sempre preservou aquela nação por um remanescente que ali tinha, que temia e se considerava morto para o pecado, e não se deixava iludir pelos deuses da nação. O diabo, querido, ele é o senhor da ilusão. Ele é o senhor da ilusão. Esses mágicos que tem por aí, David Copperfield, Chris Angel e tantos outros, você fala: nossa, esse cara, querido, o diabo é o rei da ilusão. Ele faz as pessoas ver uma coisa que não existe. Ele faz com que as pessoas acham que viver na bebida e nas drogas é bom. Ele faz as pessoas acharem que prostituição e sexo à vontade de qualquer jeito isso é muito bom. E ele faz com que as pessoas achem que isso sim que é vida. Mas nós, a Igreja de Cristo, não nos iludimos com o pecado das nações. Amém? Nós estamos firmes na palavra. Nós queremos é Deus. Nós queremos é um dia não estar mais nesse lugar e estar para sempre com o Senhor. Então o inimigo não vai nos engolir vivos. Se nós nos mantivermos como a noiva de Cristo, separado do pecado, separado da ilusão. Porque tudo isso aqui é ilusão. Tudo isso aqui vai passar. E o meu barco não vai ter a âncora lançada nesse planeta. Amém? Meu coração está com o Senhor. Glória a Deus, querido. Não se preocupe com o urso, porque a palavra do Senhor diz assim para nós: porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O urso se levanta, mas o leão da tribo de Judá se coloca à nossa frente e destrói o urso. Na realidade ele já destruiu, né? Na cruz. Amém? Você confia nisso, querido?
O inimigo quer traçar, ele quer acabar com a gente, ele quer de todo jeito achar uma brecha para pegar a gente. Mas se você está em Cristo Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, e quando ele ruge, a Bíblia diz que a voz dele é como de muitas águas, como de trovões, e da sua boca sai uma espada afiada, e se o inimigo parar na nossa frente, ele vai receber o que lhe convém. Salmo 68, versículo 1. Levanta-se Deus, disperse-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. O Senhor é por você. O Senhor se levanta por você. Amém. Então não estamos sós. Eu sei que muitas vezes no nosso caminho ele vai se levantar, ele vai se colocar até acima de nós, assim como se fosse algo tão grande. Mas o nosso Deus é maior, e o nosso Deus sempre vai fazer com que ele não toque em nossas vidas. Amém? Porque você é noiva, querido, você foi comprada, você tem sangue sobre a tua vida, você tem selo sobre a tua vida. Você pode ter certeza que Jesus é o teu noivo, e ele não vai deixar ninguém tocar na sua noiva. Glória a Deus. O segundo perigo é o que está no versículo 4, que além de nós nos depararmos com esse urso, com esses que se levantam para nos tragar vivos, na nossa caminhada também aparece o perigo de sermos afogados, aonde diz assim: as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui, querido, fala que andando no caminho, nesse objetivo nosso de chegar com Deus, muitas vezes vai passar torrentes no nosso caminho, águas que vão querer nos cobrir e nos afogar. E a água fala do quê? A água fala de luta, dificuldade, tribulação. Muitas vezes vai acontecer isso no nosso caminho, que parece que é uma dificuldade, uma tribulação, uma luta que está acima de nós, que nós vamos ser afogados, que dessa vez nós não vamos passar. E é um perigo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não tem como fugir disso aí, querido. Você está entendendo? Se você nunca passou, ou está passando, ou vai passar de novo, ninguém sabe, mas nós temos que estar preparados. O Salmo aqui diz para nós: olha, vai ter torrente, vai passar as águas. A palavra de Deus fala que 2 vezes Israel passou pelas águas, e eu pergunto para você, qual delas eles afogaram? Passaram o Mar Vermelho. Eu pergunto para você, o Mar Vermelho subjugou Israel? Não. Meu povo escolhido passa a pé seco. O inimigo que vem atrás vai ser engolido. Aí quando eles chegaram para entrar na terra prometida e conquistar Canaã, era a época de grandes torrentes do Rio Jordão. E eu pergunto para você, essas grandes torrentes levaram eles embora e não deixaram eles pisar na terra prometida? Não. Quando os sacerdotes tocaram com os pés na água, com a arca sobre os ombros, as águas pararam e eles entraram para conquistar aquilo que era direito deles e promessa do Senhor para eles. Glória a Deus. Então, perceba, Deus não vai nos privar e poupar de chegar nesse momento de muitas águas. Às vezes vai ser o mar, às vezes vai ser Rio Jordão. Mas eu posso dizer uma coisa para você: ela não vai impedir você de atravessar do outro lado. Amém? Não vai impedir, porque é um paralelo. Tudo que aconteceu com o povo de Israel acontece com a igreja hoje, tá? Tanto as águas como os milagres. Deus está conosco, é o mesmo Deus que estava lá. As águas não teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. 2 vezes fala nesse versículo água sobre alma, água sobre alma. Alma fala de emocional, querido.
emocional. Quando passamos dificuldade, às vezes parece que o nosso emocional vai ser abalado. Quando a gente se depara com uma situação intransponível e muitas águas, a nossa alma começa a remexer dentro de nós. Aí parece que vai bater a tristeza, aí parece que vai bater o desespero. Porque a palavra está falando 2 vezes de alma. Submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E o inimigo quer que pareça que aquilo que está passando é acima da força da sua alma. E se você desesperar, você se afoga. Se você desesperar, você se afoga. Davi, ele disse assim, não sei se foi Davi, eu não vou lembrar agora, mas tem 2 salmos que repetem a mesma coisa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ó, veio as torrentes e a alma ficou desesperada. E agora o que faz? Ai, nós vamos afogar. Ai, e agora? Nós vamos afogar. Ai, a água é grande, a corrente é grande, o que a gente faz? Seu espírito cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da força do Senhor, cheio da palavra, olha para a alma e diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essas águas não vão nos afogar, o nosso Senhor é maior do que essa força. A força do meu Deus é maior do que as correntezas da água do inferno. É maior do que as correntezas da luta e da tribulação. Amém, querido. Glória a Deus. Fala com a tua alma. Jesus é a tua rocha. Se agarre nele. Jesus, numa certa situação, chamou Pedro para andar sobre as águas, mas o mar não estava calmo, não. Eram ondas enormes que vinham e vento muito forte. Foi nessa situação que Pedro foi. Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. E Jesus o chama. E Pedro andou não sobre o mar, ele andou sobre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: vem, que você vai andar sobre as águas. E ele veio na palavra do Senhor. E ele veio andando sobre as águas. As ondas vinham, ele passava, abaixava, o vento soprava. Mas de repente, querido, é aí que o problema, o perigo da nossa caminhada, é quando nós paramos de olhar nos olhos do nosso amado Jesus, e paramos de contemplar a maravilha que Ele pode fazer e o poder que Ele tem, e viramos a cabeça do lado para olhar o tamanho da onda. Nunca meça o tamanho da onda. Nunca para medir o tamanho da sua tribulação. Deixa eu parar para dar uma olhada o quanto que eu estou atribulado. Não faz isso. Bota o joelho no chão e olha só para Jesus. Não para falar com o vizinho, não para falar com sei lá quem for, não liga, não fica lá só, né? Ai, coitado de mim, que desgraça, olha o tamanho que veio agora, agora foi isso, agora foi aquilo, você está medindo tribulação, e quando você mede tribulação, você vai ser levado pelas águas. Então Pedro parou para olhar que tamanho que é essa onda, quão forte é esse vento. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que ele afundou. E para que ele não se afogasse, porque as ondas estavam muito bravas, ele ia se afogar, ele clamou ao Senhor, o Senhor foi lá e socorreu ele. É claro que o Senhor nunca vai deixar você se afogar, eu sei, mas não faça isso. Não faça isso. A luta é grande, meu Senhor é maior ainda. Às vezes o diabo usa pessoas do nosso lado para puxar a gente para contemplar o tamanho da luta. Irmão, o negócio está feio para o seu lado lá, hein? E o diabo lança isca, só para ver se você vai morder. Querido, deixa para lá. Está grande a luta. Querido, aí você lança outra de volta. Meu Deus é maior, querido, isso aí vai passar. Mas será que passa? Passa.
Nem o túmulo conseguiu segurar Jesus. Você fala que quanto mais essa lutinha que eu estou passando. Mas você viu o tamanho da correnteza? Cara, isso é um tsunami. O que parar na frente vai ser levado embora. Mas eu estou com as mãos dadas com aquele que é a rocha. E Jesus nunca foi abalado, Jesus nunca perdeu. E se eu estou segurando nele, ele não vai. E eu também não vou. As correntes vão passar. E essas correntes serão para a glória, essas torrentes serão para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Toma cuidado e presta atenção, vigia. Muitas vezes pessoas vão se levantar do seu lado, para fazer com que você fale negativo, que você fale que realmente é uma desgraça, esse negócio está forte demais. Não sei nem o que eu faço. Amém, querido? Jesus, eu não posso dizer nem que Ele está perto de nós, Jesus está em nós. Quando Ele estava encarnado, Ele não podia estar dentro de Pedro, dentro de Paulo. Paulo veio depois, né? Dentro de Pedro, dentro de João. Ele não podia estar, Ele podia estar junto só. Mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele agora está em nós e não junto de nós. Então Ele está dentro. Então não tem torrente que possa me levar. Não tem torrente que vai passar acima da minha alma e me afogar minha fé, afogar minha esperança. Amém? Você está entendendo, querido? Não se preocupe com as águas, não. Essa palavra, eu falo e você repete. Vamos fazer desse Romanos 8 aqui uma oração? Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Em todas estas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia e glória a Deus, querido. Nada disso me separa. Tem gente que faltou uma mistura, já está brigando com Deus. Aqui está dizendo que nem a fome. Passar fome. Mas às vezes o crente faltou uma mistura, faltou um negócio lá, uma Coca-Cola, o cara já fica bravo. Aonde está Deus? Aliás, Coca-Cola é uma porcaria, viu, querido? Eu falei aqui, mas sai da Coca-Cola, sai fora. Enquanto você é novo, que depois você pegar uma idade, tanto tomar Coca-Cola, você vai ver a coisa feia que vai ficar. Faltou uma coisa para comer, a gente já está reclamando. E a gente pergunta, onde o senhor está? Mas aqui diz, nem a fome me separa. Paulo passou fome pregando o evangelho. E ele não parou de pregar o evangelho por causa da fome, nem por causa do frio, nem porque apanhava, nem porque foi apedrejado. Que Paulo uma vez o apedrejaram, lançaram fora da cidade, o apedrejaram e deram como morto. Depois Paulo voltou a si. E sabe o que ele poderia ter feito? Cara, é melhor parar com esse negócio de pregar evangelho. Quase perdi minha vida. Mas Paulo já tinha perdido a vida para Cristo, por isso que ele não ligava. Minha vida já não é minha, é do Senhor. Querido, nada disso pode te separar, amém? Eu sei que às vezes algumas pessoas podem ter tribulação em alguma área, em família, alguma área
que seja financeira, alguma área pode ser ter saúde, pode ser tanta coisa, querido. Pode ser tanta coisa. Mas isso não pode te separar, não pode ser torrentes que vão te levar para longe do Senhor. Terceiro inimigo está no versículo 7, que fala do laço. Na nossa caminhada, querido, tem tanto laço sendo preparado, tanto laço sendo colocado, e a gente tem que ficar esperto. Aqui diz assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então, como que eles faziam naquela época? Algumas armadilhas da época que estava sendo escrito aqui, era um laço que se fazia no chão, como aquele que se puxar ele vira uma forca, era um laço que viraria uma forca. Ele estava lá, algum galho que envergava estava amarrado ali, segurando com alguma coisinha ali, que quando o passarinho ele enchia de tudo aquilo que o pássaro gosta. O que eu quero pegar? Tal pássaro. Do que esse pássaro gosta? De tal coisa. Ele ia lá, o caçador, né, o que queria pegar, colocava tudo que o passarinho gosta. E estava o laço preparado. E o bichinho ia lá, começava a sentar aqui, sentar ali, picava, de repente desarmava aquilo, vinha, puxava no pescocinho do passarinho, e o cara ia lá e pegava o pássaro. Mas diz aqui que esse mesmo laço está sendo armado para o povo de Deus. Um laço que está pronto, ele está, às vezes não, ele está sempre camuflado, você não vai ver ele, e ali tem tudo que você gosta. Então desconfie quando tem coisa muito fácil, coisa que você gosta, querendo você fala: epa, isso aí está cheirando laço. Só que diz aqui que o Senhor foi lá e fez o que com o laço? Ele quebrou tudo. Porque nós somos servos do Senhor, nós tememos o Senhor, e quando a gente tem o Senhor de verdade, Ele revela para nós, Ele fala: isso é laço, filho, sai fora, não come isso que está sendo colocado aí, porque se você comer, você vai ser laçado. E como Ele sabe que a gente teme, a gente está querendo mudar de vida, Ele vai lá, Ele quebra o laço para nós. Amém? Então Ele vai espalhando pelo caminho todo. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, lá no jardim do Éden. Aquilo foi colocado para o Senhor, para que o homem fosse santificado, não só comendo da árvore da vida, mas que ele fosse santificado, não querendo também comer a árvore proibida. A serpente foi lá e a serpente laçou, colocando mentira, colocando Deus como mentiroso e ele como verdadeiro. Diz: não, é que Deus não quer que você come, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Quer dizer, igual a Ele já cresceu o coração. Eu vou ser igual a Deus. Sabe o que o diabo semeou aqui? Soberba. Porque, você concorda comigo? Adão já era Deus do mundo. Adão já era rei da terra. Adão, estou dando para você essa terra. Você sabe o tamanho da terra? Não é um quintal que nós temos lá de 10 por 25, e fala: eu comprei esse terreno aqui. Não, a Bíblia diz assim, que Deus deu toda a terra para Adão e diz: governa nela, você é rei. Mas ele não se contentou, ele quis ser igual a Deus. E foi aí que o laço foi colocado. Tudo que vem para lançar dúvida, querido, corre. Tudo aquilo que vem para dizer: mas será que é? Mas a Bíblia, mas será que não sei o que foi escrito? Alguém que vem com um papo tonto para o nosso lado, vídeos, coisas, sai fora. É para lançar dúvida, estou fora. Amém? Ele vem para colocar laço. Ele está pronto, toda hora ele está fazendo laços novos. Mas em relação ao laço, não se preocupe. Se você é uma pessoa que teme a Deus e busque a Deus, o Senhor vai quebrar os laços. Até tem um outro salmo que diz, Salmo 18:16, do alto, não, perdão, estou confundindo aqui as passagens, eu pulei essa passagem na realidade.
Aqui, ó, Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. E aí vem o 1 Coríntios, Novo Testamento, versículo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Quer dizer, não tem nada que a gente vai dizer, mas era um negócio tão sobrenatural que eu não resisti, fui lá e fiz. Não. A Bíblia diz assim, toda tentação ela é humana. Quer dizer, ela é humana, ela pode ser suportável, não vem nada além do que nós não podemos suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diz assim comigo, Deus é fiel. E aí continua, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aí está o laço lá, feito, tá aquela coisa que você gosta tanto, aquela coisa que faz seus olhinhos brilhar, que pode ser dinheiro, pode ser bebida, pode ser comida, pode sei lá o que pode te tirar do caminho, enche o teu olho, mas aí você lembra que Deus na tentação vem nos livrar, você está ali, o Senhor diz, você pode suportar, eu estou contigo. Senhor, não suporto. Suporta sim, eu estou com você. Você vai passar e você não vai tocar nisso. Amém? E a gente passa o caminho, tá? A gente desvia do laço, no nosso caminho, porque o laço ele é colocado bem onde a gente vai passar. A gente desvia, a gente deixa ele para lá e continuamos a nossa caminhada. Vai ter outro laço lá na frente? Com certeza vai. Mas você tem que ficar esperto com os laços. Tem tanta gente caindo em laço, querido. Tem tanto crente perdendo. Não vou dizer perdendo a salvação, porque eu acredito que quem realmente entregou a vida para o Senhor de verdade, o Senhor vai fazer de tudo, aquele que já foi escrito no livro da vida. Mas são pessoas que talvez não tiveram um encontro de verdade com o Senhor ainda. Mas a gente pode não perder a salvação, mas podemos trazer para nós sequelas. Por exemplo, Davi não perdeu a salvação quando adulterou. Está lá na palavra, homem segundo o coração de Deus. Fez besteira, o laço foi colocado. O inimigo diz, bom, já que esse rapaz aí, a linhagem de Jesus vem dele, porque tem uma profecia lá atrás, né, para a tribo de Judá, dizendo que no trono dele não faltaria rei. Teve uma profecia lá, onde Jacó abençoou Judá. E aí está Davi lá, da tribo de Judá, ele falou, vamos colocar um laço nesse rapaz. Só, querido, às vezes não perde salvação, mas às vezes fica umas sequelas depois, né? Porque depois que ele se arrependeu, Deus diz, eu perdoo os seus pecados, mas a espada não se apartará da sua família. E houve tanta coisa ruim na família de Davi depois, por causa desse cair no laço. Tem tanto crente caindo em laço, ou tem tanto crente contemplando o que não é para contemplar, e fica ali, sabe aquela coisa que você está passando no caminho, de repente tem um laço ali, você já sabe que não é para parar e ficar olhando, você sabe, talvez o que pode ser esse laço. Aí tem crente que fica assim, ó, o laço está aqui, então ele está indo, está uma bênção a vida dele, ele está na caminhada, está com Deus, tal, está tudo indo, ele está forte no espírito, tal, de repente tem um lação lá. Aí, em vez dele passar e continuar e deixar isso para trás e nem olhar, ele dá uma parada, ele dá uma olhada, ele rodeia. Eu que já armei arapuca para passarinho, eu sei como é que funciona, querido. Tem passarinho que não vem direto. Salpão, né? O sapão. Às vezes eu colocava na árvore quando era pequeno, porque eu queria ver o passarinho, eu queria pegar o passarinho na mão. Aí ele não deixava, eu falava, vamos armar um negócio aqui. O alçapão estava lá, às vezes, eu não colocava o alçapão para desarmar sozinho, porque às vezes o nosso cego não desarmava, o passarinho entrava lá dentro, comia tudo embora, não desarmava. Eu falava, Aí eu pegava
um barbante bem grande, ficava de longe, e aí eu soltava o barbante com aquela mola que batia e fechava ele lá dentro. Então eu estava lá, e às vezes eu ficava olhando, o passarinho, ele não vinha direto, tinha passarinho que ficava assim, ele pulava aqui, pulava ali, rodeava lá, voltava aqui. Às vezes ele ficava, não em cima, ele ficava do lado, olhando, mas demorava para esse bichinho cair. Aí ele ia, caía. Quando ele caía lá dentro, eu soltava, pá! Aí depois que eu pegava na mão, ele ficava todo desesperado para sair. Falava, agora você não sai mais. Mas é assim, o crente também, porque ele é crente, às vezes ele não cai já de cara, mas ele para, ele dá uns pulinhos, ele vai para lá, ele corre, ele vira, e tal, mas fala, eu vou só colocar a pontinha do pé, pronto. É o que o diabo queria que você fizesse. Colocou a pontinha do pé, foi pego no laço. Deus pode livrar depois disso, pode, mas pode ficar sequelas, pode ficar coisas, pode ficar manchado, né? Entendeu? Uma história manchada. Então, é melhor a gente não parar no laço. Viu o laço? Dá o quanto passo você puder e deixa ele para trás. Vai aparecer outro laço? Vai. Passa do lado dele e continua a sua caminhada e vai embora, porque assim você vai completar a sua carreira. Agora, tem gente que já ficou para trás, tem gente que já, entendeu? Tem gente que entrega a vida para o Senhor, se converte, começa a servir o Senhor, está andando com o Senhor, está ajudando na igreja, está ajudando fora, está ganhando, está uma benção a vida do rapaz. De repente, essa coisa do laço, por isso que eu digo também uma coisa assim, Paulo diz assim, quem está em pé, cuide para que não caia. Aí não acho porque você está tudo bonitão, que agora eu conheço a Bíblia, eu sei orar, e amém, glória a Deus, você conhece, glória a Deus, você ora. Mas tem vezes, o cara vai falar, poxa, aí ele dá a folgada. É outro problema também. E o inimigo deixa você achar que você é o cara, daí vai dando corda, daqui a pouco você cai no laço. Mas tem tanta gente, querido, que estava uma benção. De repente, pisou no laço, desviou. Vamos supor que esse jovem se converteu, um jovem com 20 anos. Aí ele serviu o Senhor 5 anos, estava uma benção a vida dele. Ele cai no laço e ele fica 15, 20 anos longe do Senhor. Aí ele volta. Deus aceita? Claro que aceita. Deus perdoa? Claro que perdoa. Só que ele perdeu quantos anos aí? Longe de Deus, sem ganhar alma, sem ser luz, e na realidade sendo testemunho para as trevas. Então a gente não tem tempo para perder, querido. Eu não posso largar. Eu não posso ter esse tempo de desvio. Eu tenho que continuar dia após dia, matando o urso, estando sobre as torrentes das águas, desviando desses laços, porque todo dia essas coisas estão aí. Cada dia que a gente chega até na hora de dormir, foi mais um dia de guerra, viu? Não é guerra porque você trabalhou, porque você tem que pagar a conta, guerra porque você tem que se manter em pé. A Bíblia diz que nós temos que estar preparado em pé, pronto para receber Jesus. Não podemos estar dormindo o sono da morte, diz. Então hoje é mais um dia que foi um dia de guerra para você, sim ou não? Você estava lá, você está se renunciando, você está se separando, você está desviando de laço, você está dizendo para a tua alma, não se perturba não, essa torrente aí não vai levar a gente não, o Senhor está conosco. Aí levanta o urso, os homens querem nos engolir vivo, diz não tem problema. Querido, nós estamos chegando numa época da nossa geração, que cada vez mais os que estão nas trevas estão com ódio de crente, mas ódio não é ódio porque eu não quero ficar perto, eu quero matar, eu quero que morra. As leis estão indo tudo para esse lado. Quer nos engolir vivos, mas isso não vai tirar a paz do nosso coração. A igreja tem um dono, o nome dele é Jesus. A igreja tem dono, amém? Nós temos o nosso proprietário, Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus é nosso intercessor constante diante de Deus, querido. Por causa do que eu estou falando do laço. Antes de Jesus ser crucificado, ele diz lá em Lucas 22:31, Simão, Simão,
Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí eu falo para vocês, se Jesus não tivesse rogado por Pedro, você pode ter certeza, Pedro teria sido engolido. Pedro teria caído no laço do inimigo. Agora a gente pensa que também Jesus nos colocou numa caminhada e Ele, sabe, nós estamos só, não estamos. Jesus é o nosso sumo sacerdote à direita do Pai, que intercede por nós 24 horas por dia. Ele olha por você, Ele vê os laços e o tempo todo Ele está rogando por você. Aqui Ele rogou por Pedro, mas não para aí. Hebreus 7:25 diz, está falando do sacerdócio aqui inclusive, por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Está falando de Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Aí tem mais um, Romanos 8:34, tem um monte, né? Mas vamos colocar alguns aqui. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diz para quem está do teu lado, Jesus é teu intercessor. Não vai acontecer nada, querido, fora do controle dele. Ele está intercedendo por você o tempo todo. Amém. O que a gente quer mais? O Velho Testamento tinha o sumo sacerdote, que ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Era um sumo sacerdote, que quando alguém corria lá e dizia, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, intercede por mim, oferecia um sacrifício, sei lá o quê. E além disso, esse sumo sacerdote também tinha pecado, porque ele, antes de fazer sacrifício por qualquer pessoa, de manhã ele tinha que fazer o sacrifício para ele. Mas Jesus não tem pecado. Jesus é o Cordeiro Santo do Senhor, que tira o pecado do mundo, está à direita do Pai, intercede por nós, porque Ele conhece todos os que são seus. Mateus 6,13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E é isso que Ele tem feito com nós, tem nos livrado de todo mal, e não tem permitido que nós caiamos em tentação. E para encerrar, querido, concluindo, eu quero ler o versículo 1, versículo 8 do Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Diz assim comigo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O nosso socorro, versículo 8, diz assim, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia e glória a Deus. Estamos numa caminhada, temos inimigo, mas temos também o Deus que está conosco. Amém? Você pode ter certeza, a igreja, Paulo, quando estava perseguindo a igreja, ele estava querendo, querido, ele estava entrando no enfrentamento de uma criatura com o Criador. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele cai no chão e ele diz, quem és tu, Senhor? Porque ele entendeu que era um Senhor que estava ali. E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Entendeu? Então, ele está à nossa frente. Se alguém quiser nos perseguir, está perseguindo ele primeiro. Alguém quer nos engolir vivo, está querendo engolir ele vivo primeiro. Se você é do Senhor, querido, você vai transpor todos esses momentos e a sua vida vai continuar abençoada, vitoriosa, cheio da glória, cheio de testemunho para contar para as pessoas. Amém? Quando você ouvir alguém reclamando de alguma coisa e fala, olha, eu já passei por isso. Ah, já? E como que foi? Eu falei, mas eu estava com Jesus e Jesus me fez passar por esse momento. Ele acalmou a tempestade e Ele me fez sair com vitória. Glória a Deus, nos coloquemos em pé, queridos.